Estou iniciando a gravação, 8h50. Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite. Pessoal, a gente tem algum. Ai, que bom que vocês estão bem. Bacana. Eu tenho um recadinho para saber se tem alguém aqui do curso de especialização de qualidade. Tem alguém aqui de qualidade, pessoal? Gestão de operações e da qualidade. Então tá tranquilo. Então vamos lá. É... então tá joia. É que aqui essa disciplina, como que tem em várias pós-graduações, né, tem vários alunos aqui. E especialmente de quem é da gestão da qualidade, eu acredito que houve algum erro aí de comunicação no momento que informou o horário da web. Né? Então, a gravação está lá disponível a partir das 7 horas, que eu fiz específico, né, para quem é dessa pós-graduação, mas se estiver aqui, pode assistir, que tem partes aí que, que é assunto que vocês não viram, tá? Exato. Inovação, startup e empreendedorismo. Mas aí também já estou alterando, Juliane, para que não choque, fiz alteração de mudança, fiz algumas mudanças para que não choque, para que os assuntos sejam diferentes, tá bom? É que estava com outros professores, aí agora eu acabei assumindo todas elas, e aí eu consigo agora direcionar e não repetir, não trazer aí a mesma informação, tá? Vamos lá, pessoal. Então, eu vou iniciar aqui. Eu caprichei na quantidade de slides, porque eu não soube o que tirar aqui dessa disciplina. Nós temos aqui uma hora e meia para falar um pouquinho, né, sobre inovação, startup, empreendedorismo. Então, eu sou a professora Natácia. Alguns de vocês me conhecem já de outras disciplinas, né? Para algumas turmas eu sou nova. Eu sou docente na área de gestão em negócios, tá? Então, atuei na área de empreendedorismo, de inovação, marketing, vendas, é, finanças, qualidade. Então, vocês vão me ver aí, né, em várias áreas. Eu sou formada em administração, pós-graduada em gestão estratégica de empresas, né, tenho mestrado, sou consultora organizacional. Esses, vou falar assim que nesse último, dois e meio aí, começo da pandemia também, eu tive a oportunidade de ser parceira do Sebrae e aí em várias consultorias aqui na minha região, para pequenos e médios negócios. Então, assim, então aquilo que eu estudo, que eu pesquiso, que eu vivencio enquanto empreendedora também, que vou falar um pouquinho do que eu empreendo, eu fui para o mercado e também fui aí, né, ensinar algumas ferramentas, entender quais são os perrengues, né, quais são as dificuldades, quais são, né, os caminhos positivos aí que os empreendedores estão vivenciando, né? Por que a pandemia foi muito boa, né, para os negócios, vamos colocar aí, tá, gente? Para alguns segmentos e para outros não foi tão legais. Né? Então, por que algumas ferramentas deram muito certo e outras não? Então, eu venho compartilhar aqui com vocês a importância desse planejamento, essa importância, né, de entender o quão você conhecer o seu negócio, conhecer, estar alinhado, conhecer seu público-alvo, fazer a validação de ideia, ter a resiliência, a capacidade de adaptação, a flexibilidade, o quanto esse comportamento empreendedor ele é essencial, e eu fui na prática vivenciar e entender o que esses negócios estão vivenciando. Eu passei por mais de 25 empresas nesse momento, né, intensivão, fora o que eu já fazia de consultorias, mas foram 25, né, nesse momento de pandemia, mais o meu negócio que eu tenho
também, eu sou empreendedora. Eu tenho um negócio na área da construção civil também, um negócio que nós iniciamos, né, identificamos uma oportunidade e era uma necessidade, né, no segmento que nós trabalhamos, e aí temos também, então eu entendo também o que, que esse fluxo de caixa, essa formação de preço, essa gestão de pessoas, né, aquilo que a gente também estuda e vivencia, o que eu trago aqui enquanto teoria, o que é fazer isso na prática também, né, o que é esse planejamento também enquanto empreendedora, o que é essa relação, né, com pessoas. Então, venho compartilhando essa disciplina com vocês, né, de startup, inovação e empreendedorismo, a minha experiência enquanto profissional, né, enquanto docente, antes de ser docente também fui aí uma pessoa CLT, trabalhei 44 horas semanais aí nas empresas, numa área financeira, né, de uma rede de supermercados. Trabalhei numa área, né, no comércio, trabalhei aí na área de serviços, na área da qualidade, também tive algumas experiências aí bem bacanas, até ser docente, né, ser e estar docente aí, já estou nesse caminho aí há 11 anos, na pesquisa e para a consultoria em si e para a vida de empreendedora. Então, venho também desmistificar essa romantização, essa glamorização, né, do que é empreender, de que por muito tempo a gente teve aí no caminho que empreender era trabalhar pouco, ganhar muito, que era um caminho muito fácil, e tenho certeza que há muito tempo tem uma discussão muito em torno disso, que não, empreender não é isso, né? Empreender é um trabalho muito árduo, é trabalho realmente, é muito trabalho, é a longo prazo, né? Empreender não é ficar rico em um ano, né? Empreender não empreender, a chance, né? A probabilidade de dar errado é muito maior do que dar certo. Então as estatísticas nos mostram, por isso que a gente tem que aprender e entender que as ferramentas, habilidade, comportamento, com certeza, Marina, esse o contrário, né? Trabalha-se muito mais, não é só 8 horas de trabalho, né? Não é só 5 dias, 6 dias na semana, não são só 44 horas semanais. Empreender está muito além disso, é realmente um comportamento, né? Eu falo que empreender é 7 dias na semana, né? 24 horas por dia. Isso é empreendedorismo a todo momento, é ter esse comportamento e ok, né? Então, tem muito planejamento, muito trabalho, muita ação e muito desenvolvimento. Então, por algum momento, por algum tempo, teve essa glamorização, mas essa romantização vem sendo quebrada e mostrada que empreender precisa assim, de estudo, de planejamento, de ação, de risco calculado. Isso sim são características aí de comportamento empreendedor. Então, eu desejo que todos sejam muito bem-vindos nessa disciplina, que vocês realmente comentem, que vocês dialoguem, que vocês contribuam aqui no chat. Vocês também têm acesso livre, tá, gente? No chat da disciplina de vocês, para me enviar mensagem pelo Aprender, tanto pelo fórum quanto no individual de vocês. Eu respondo vocês em até 48 horas. Se eu não responder, realmente só se acontecer alguma coisa, porque eu estou com o Aprender ligado o tempo todo. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida, acontecer algum imprevisto, vocês me mandem que a gente vai dialogando também. Vocês têm os tópicos que nós estamos trabalhando na disciplina. Eu foquei bastante em empreendedorismo, inovação e startup para a gente trazer bastante situações práticas com foco de desenvolvimento de competências, tá? E eu trouxe nessa primeira atividade uma reportagem que saiu aí na Exame, logo no comecinho do ano passado, falando sobre o desenvolvimento do comportamento empreendedor, né? Sobre a hora de abrir realmente o negócio. E aí tem todo um material que estruturou aí o primeiro momento da atividade de vocês. E aí eu solicitei para que vocês apontassem os pontos cruciais aí para que o empreendedor possa se desenvolver de forma sustentável. E aí, quando eu falo de sustentabilidade, gente, não é só sustentabilidade pensando no verdinho, tá? Pensando em sustentabilidade a longo prazo também. O sustentabilidade é para que esse negócio tenha uma longa vida, né? Consiga, né, sobreviver aí a mais de 5 anos, tem uma sustentabilidade financeira, uma sustentabilidade aí realmente que impacte. E quais as características que se destacam aí para que tenha esse comportamento empreendedor? Vocês colocaram,
fiz o feedback para vocês, fiz as correções, né? Quem não conseguiu fazer, me sinalizou também, fiz alguns feedbacks aí, coloquei, fiz alguns apontamentos, fiz algumas observações e algumas respostas, também com algumas verdades absolutas, e vocês também podem, né, continuar aí nessa troca de figurinhas dos feedbacks que eu passei para vocês também. Agora vocês têm um diário de bordo, onde vocês têm sobre inovação e agora, né? Eu coloquei aí algumas projeções que nós temos aí prontas, né? Sobre o estudo que foi desenvolvido e está aí, né, batendo na nossa porta, sobre drones como método de entrega, né, para uma projeção para que isso ocorra, né, até 2024, né, uma coisa que já está aí presente, né, a era da realidade virtual, com projeção aí até 2026, o metaverso está aí, né, Zuckerberg já provou para a gente, eu não sei, né, por mais que a gente tenha uma disparidade na tecnologia muito grande em alguns lugares, mas nós temos aí, por exemplo, um Meet, um celular, um Android, um sistema iOS operando que fez com que a gente acesse, né, um WhatsApp, redes sociais, que fizesse com que a informação chegasse de uma forma muito mais rápida, né? E eu robô aí do que se alguém está preparado, né, para ir para um casamento, né, por exemplo, de algum parente de vocês casando com algum robô, algum primo, alguém tem aí algumas pessoas jovens aí de 10, né, hoje com 10 a 20 anos na família, ou tem essa idade, se vê daqui a alguns anos, daqui a 8 anos, né, frequentando uma cerimônia aí com essa pessoa casando com um robô? É a projeção aí que nós temos, né? Então é um pouco assustador, é um pouco tempo inovador, né? Mas olha quantas mudanças, se nós olharmos aí para as gerações dos nossos pais, nossos avós, olha quantas mudanças ocorreram. E aí, olhando para essas projeções, essas inovações, aí para o futuro, para os próximos 8 anos, eu não fiz uma projeção e nem trouxe esses estudos que nos mostram, não, eu quero que vocês me relatem aí como esses pontos impactarão a carreira profissional de vocês nesse percurso, né? E o que pode ser alterado na rotina de vocês? Quais ações profissionais? O que vocês acreditam que vai ser revisto se essas projeções aí realmente se concretizarem? Vai mudar alguma coisa? Vai continuar tudo do mesmo jeito? O que vocês acreditam? O que vocês podem relatar nesse diário de bordo sobre essa inovação e agora? É um momento de reflexão enquanto profissionais, pensando nas características e no comportamento empreendedor. Vocês têm aí até o dia 20 para desenvolver. E para vocês arrancarem os cabelos, né, e falarem muito bem de mim, assim, e eu vou falar um pouquinho mais no final de vocês dessa atividade também, vocês têm um pitch para entregar como envio de arquivo, né, um pitch elevator, onde vocês vão ter que entregar a atividade final de vocês num formato de vídeo, tá, gente? E nesse vídeo de vocês, é vídeo, tá, gente? Vídeo é vídeo, não é PDF, vídeo não é Word, vídeo não é vídeo, tá, gente? É AVI, MP4, tá? Isso, estilo Shark Tank, tá? Aqui tá aqui o formato do vídeo para vocês me entregarem. E assim, eu já tive essa disciplina, né, com outras turmas, assim, foram cada ideia mirabolante muito boa, gente. Pode mandar o link pelo YouTube para Placido, é isso? Né? Pode sim. Pode sim, pode gravar aí colocar no Google Drive e me mandar o link para eu acessar, só libera para eu conseguir ter acesso também. No Aprender, vocês têm a opção também de enviar vídeo, tá, gente? Então, você pode mandar o vídeo direto também, como vocês têm de 30 segundos a 1 minuto, tá, gente? Para me enviar esse vídeo. Então, não é um vídeo de 5 minutos, de 2, não, é de 30 segundos a 1 minuto. Vocês precisam, né, apresentar aí esse pitch elevator, né, falar um problema que vocês gostariam de resolver, né, mostrar o tamanho do mercado desse problema, né, apresentar a solução, o que é a ideia de vocês, como que vai, né, então qual é a solução dessa ideia, né, por que é viável isso, e aí vocês têm aí de 30 segundos a 1 minuto para apresentar esse pitch elevator, é a avaliação de vocês. Lá na atividade tem a descrição bem detalhada do que é, tá? Isso realmente, gente, é desenvolvimento de competências, é o que a gente vai falar um pouquinho aqui
o que é esse comportamento, essa atitude empreendedora, né? Então, empreender está além de abrir um CNPJ, empreender está além de ter uma empresa. Empreender é desenvolvimento de competências e características que esse mundo tão complexo, tão VUCA, tão BANI aí está nos solicitando. Tá? Então, essa é a atividade final de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me sinalizem aí. Então, é vídeo, tá bom? Então, de 30 segundos ao minuto e tem a descrição. Então, desejo uma excelente avaliação para vocês. O objetivo da aula de hoje, gente, é identificar as características aqui do perfil empreendedor, diferenciar o tipo de empreendedorismo, vamos explicar os conceitos e as características do comportamento empreendedor, identificar as oportunidades de negócios também, vamos expor inovação e criatividade. Então, a minha meta aqui com vocês, então por isso que tem tudo isso de slide que eu não consegui tirar nada. Tinha mais, tá, gente? Então, eu fui tirando, consegui chegar nesse aqui, mas o primeiro que nós vamos chegar nesse, né? Então, quando a gente olha, né? Então, 70% dos brasileiros sonha em ter o seu próprio negócio. Né? Então, empreender é isso, é ter um CNPJ, é só isso, né? Não, não é. Né? Então, muitas perguntas está assim, né? Sou mesmo empreendedor? Né? Tenho, né? O que é preciso para chegar? Tenho essas características, né? Tenho vivência, tenho experiência, tenho grana suficiente, tenho tempo, né? Para administrar esse novo empreendimento. Realmente tenho, né? Características, tenho habilidades para isso. Então, essas perguntas é muito comum estar presente aí dentro desse comportamento empreendedor. Onde que nós estávamos, gente? Nós estávamos no mundo, né, VUCA, estamos no mundo BANI, né? Então falar que o mundo está mudado, está complexo, está diferente, não é o suficiente, né? Então tem alguns termos que foram aí trazidos para a gente entender que as coisas deram muito certo no passado, que demorava muito para mudar, né? Então, grandes empresas, grandes segmentos dominavam, né, o mercado e as pessoas tinham que se adaptar àquilo. Todo mundo tinha direito de comprar um carro desde que ele seja preto, né? Isso durou por muitos anos e hoje não é assim. Indústrias que eram potências, que eram referências, que eram infraestruturas muito grandes e muito fortes no passado, hoje não estão sobre as melhores empresas ou as mais valiosas no mundo. Então, o que aconteceu? Né? O que esse mundo ele mudou. Ele tem um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Nós tínhamos uma sensação que, né, em dezembro, em novembro estava tudo bem, né, e hoje nós estamos aí vivendo, né, a variante, por exemplo, né, da pandemia ainda, e que estamos num momento muito frágil e não linear, né, não sabemos ainda, e principalmente aqui no Brasil, nós vamos passar por um momento político e também há uma incerteza, né, independente, né, de direita e de esquerda ou de centrão. Isso a gente sabe que para a economia, independente do nosso tamanho do nosso negócio, do empreender, né, realmente não tem uma receita de bolo que qualquer profissional vai trazer para vocês e falar, olha, é o ano que vamos ficar milionário. Não é, não tem essa receita de bolo, né, gente? É um ano realmente de muito trabalho, de muita flexibilidade, de muita capacidade de resiliência, um ano de que eu preciso identificar oportunidades, identificar problemas, identificar ações e agir rapidamente e entender realmente o que o meu público, entender realmente, né, o que esse mercado está buscando, está querendo e entregar isso de uma forma muito rápida, né, com qualidade. Essa é a receita do bolo. Aquela receita que nos falávamos lá no passado de que empreender, né? Essa chave da felicidade, essa chave da riqueza que tinha lá no passado, que era esse mito que se existia do empreendedorismo, não tem, isso já foi, né? Eu tô aqui para falar para vocês e todos os dados que eu vou apresentar para vocês para desmistificar realmente isso. Isso não é empreender. O cenário que nós temos hoje, né, no Brasil e no mundo, né, trazendo vamos aí para o Brasil, né? Além de uma pandemia, nós estamos num ano de eleição, né? Nós temos um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Os autores nos trazem isso, nos trazem essas características. Né? Então, o que é empreender? Né? O que é um empreendedor? É uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza essas visões. Né? Então,
a capacidade, a atitude, o comportamento empreendedor é a disposição de identificar problemas, né, oportunidades, investir recursos, competências, né, na criação de um negócio, de um projeto, de um movimento que seja capaz de alavancar a mudanças e gerar algum impacto. Isso que a Endeavor coloca aqui para gente, que é um centro de referência. E eu pergunto para vocês, e eu quero que vocês coloquem aqui no chat para mim, o quanto que vocês se consideram criativos? Um é o nível máximo, tipo, eu sou muito criativo. Dois é médio. Três é muito pouco criativo. Pouquíssimo criativo. Você é quatro. Mas... Três, dois. Três, dois. Nossa, ninguém é um, gente. Muito criativo. Tô anotando aqui, hein? Três, dois. Nossa, como vocês são exigentes, gente. Dois, três. Legal. Tô observando isso daqui. Ninguém se considera um criativo muito criativo? Três, um. Ufa, Luciana. Marcela. Nem um e-mail, gente, assim, um e-mail. Então tá bom. Tô anotando isso daqui, hein? Tá bom, Juliana. Então tá jóia. Então, por esse cenário e quanto nós nos avaliamos, o quanto que nós nos analisamos durante essa criatividade. E quando a gente olha para as características empreendedoras, é, se a gente pesquisar, a gente Google, livros e tudo mais, a gente vai ter mais de 100 características que definem o comportamento empreendedor. É, só que a ONU fez uma pesquisa para a gente e nos trouxe aí, né, quais as características mais comuns aí de empreendedores que são referências aí no mundo, né? Quais são as características que mais se repetem, tá? E foram essas, né? Então, quais as características desses empreendedores, né? Eles têm a busca por oportunidades, iniciativas, estão sempre buscando, né? A persistência, porque daí eu errado, mas eu vou fazer de uma outra forma diferente, eu vou errar, eu vou correr risco calculado. Então, eu preciso de planejamento, eu preciso de plano de negócio, preciso de canvas minimamente, né? Então, eu corro risco, eu sei o quanto que é o meu ponto de equilíbrio, eu sei qual é a minha margem de contribuição, eu sei o quanto que eu preciso comprar, eu sei qual é o meu giro de estoque, eu sei qual é o meu markup, são perguntinhas, né? São números mínimos que eu preciso entender do meu negócio, né, meu risco calculado para eu conseguir tomar decisões mais assertivas. E, gente, nessas consultorias que eu vivenciei, é desesperador, sabe? Quando muita gente, muitos negócios não gostam ou não sabem como funciona fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, não entendem qual a diferença de regime de caixa e competência, e o que é lucro e o que é caixa. Né? Então, acredito que aquilo que está lá no saldo da conta bancária é lucro, e isso não é lucro, né? Tem uma diferença muito grande e é muito difícil, né, tomar decisões dessa forma, correr risco calculado, por exemplo, se eu não entendo, né, minimamente o quanto que eu preciso vender, o quanto que eu posso comprar, o quanto que eu posso liberar de crédito, o quanto que eu preciso de empréstimos de financiamento, né, como que eu calculo preço, o que significa markup. E nessa experiência que eu tive foi muito assustador, de que é muito comum, né, os empreendedores eles não conseguirem ou não saberem fazer isso, né, e muitas vezes está fazendo e quando você coloca na ponta do lápis, a situação está muito crítica, né, porque eu estou trabalhando ali com números que não estão tão positivos e a situação que eu estou, né, que eu preciso de investimentos para mudar a minha realidade também não é tão bacana. Né? Então, como eu correr riscos calculados, né? É, vou falar sobre isso daqui um pouquinho. Eu gosto muito, Placídio, de negócios de impacto que eu vou trazer para vocês, porque a gente pode pensar em consultorias grandes, em resultados, né? Mas tem muito pequeno negócio que pode nos dar resultado também, e a gente pode escalar também.
Então, exigência pela qualidade, comprometimento, busca de informações, né, estabelecimento de metas. Né? Não é porque eu empreendo, porque o negócio é meu, que eu não tenho metas, que eu não tenho metas de vendas, de compras, de atendimentos. Né? Então, isso é muito comum, eu preciso ter, né? Planejamento, monitoramento, né, padronização, persuasão, rede de contatos, porque eu vou precisar, né, ter comunicação, né, independência, autoconfiança, são as características mais comuns aí, tá, gente? O Fernando coloca aqui, né? Na empresa onde trabalhei, a empresa valoriza muitos funcionários que têm grandes ideias para melhorias na empresa também. Sendo assim, receba algum tipo de prêmio também. Muito legal, Fernando. Isso também é uma forma de incentivar o intraempreendedorismo, ou seja, é a capacidade de gerar ideias, né, de tomar atitudes, identificar problemas, identificar dores, identificar oportunidades e pôr em prática, né, dentro de uma outra empresa. Isso também é uma característica, isso é um tipo de empreendedorismo, né, é o desenvolvimento de soft e hard skills. Né. As nossas hard skills, elas são muito importantes, ou seja, é aquilo que nós nos formamos, aquilo que nós conhecemos, né, gente? Então, a nossa graduação, o nosso curso técnico, né, as nossas qualificações, aquilo que a gente quantifica, aquilo que a gente tem um certificado, aquilo que nós sabemos fazer. As soft skills é aquilo que não está no currículo, mas que a gente consegue, né, desenvolver. Né? Então, por exemplo, as características do comportamento empreendedor. Quando a gente olha para soft skills, né, solicitadas para a gente lá até 2025, está atrelada com o comportamento empreendedor. Quando o Fórum Mundial se reúne, né, com os líderes mundiais aí e define qual é a característica, qual é o perfil, quais são, né, as skills aí, né, mais buscadas para o profissional até 2025, tá o quê, gente? Inovação, pensamento analítico, aprendizagem ativa, estratégia, solucionando de problemas complexos, pensamento crítico, analítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança, tecnologia, né, resiliência, raciocínio, solução de problemas, ideação, né? Então, são grandes tempestades de ideias, né? Então, e existem algumas ferramentas para isso, né? Seja o brainstorming, seja, né, algumas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então a gente precisa olhar para essas skills que estão solicitadas, e por isso que também eu trago uma atividade para vocês, onde vocês precisam realmente sair fora da caixinha, né? E trabalhar com uma tecnologia diferente, trabalhar com uma entrega diferente, trabalhar com um formato diferente, trabalhar com tempo, né? Aprender a usar a tecnologia de um formato diferente para conseguir fazer a entrega. Porque é um momento que a habilidade a gente se desenvolve, né? E skills, gente, ela é desenvolvida de uma forma um pouco mais lenta do que a hard. Por quê? Imagine que a gente precisa aprender uma técnica, por exemplo, para aprender a calcular como que faz cálculo de formação de preço para definir markup, por exemplo. Tenho certeza que se a empresa matricular vocês num curso, rapidamente essa técnica vocês aprendem. Né? Lá no curso, 10 horas, senta lá, vai te ensinar a fórmula de onde vocês vão pegar o número. Beleza, todo mundo aprende como faz markup. Se eu colocar vocês aqui na frente do computador e falar num curso de 10 horas, todo mundo sai criativo, gente? Ou todo mundo sai líder? Ou todo mundo sai com pensamento analítico? Porque precisa de mais tempo para desenvolver. E precisa ter vivências também. Não é só assistindo, né? Eu vou aprender, eu vou o João completo não, né? Muitas vezes eu vou saber o conceito, o que é, as etapas, como faz, né? Mas fazer na prática, exato, vou descobrir algumas habilidades, mas lá, né, eu preciso, né, desenvolver esse talento. Às vezes ele pode estar bruto aí, não está desenvolvido. Então, por isso que lá nas skills estão buscadas, estão atreladas com o comportamento empreendedor. Então, é esse o nosso desafio, né? É esse olhar para essas skills e até lá. Então, por isso que essas oportunidades empreendedoras são as situações que nós precisamos nos colocar para esse desenvolvimento. Então, a mentalidade empreendedora, né, então abrange o que? A capacidade de detectar, agir e se movimentar rapidamente sob as condições incertas. Então, seja na abertura de um negócio, seja no desenvolvimento de um projeto, seja
como um empreendedor, né, identificando problemas, dores e tudo mais. E o que a gente precisa entender, gente, rapidinho aqui, né? Qual que é a nossa motivação para empreender? Porque a gente empreende ou por necessidade ou por oportunidade. E que a gente precisa entender o que os dados nos mostram, né, gente? O que é empreender por necessidade? E qual é a realidade, né, que nós estamos hoje? Principalmente pandemia, né, no Brasil. Nós, por necessidade, é quando nós estamos numa situação vulnerável, não estamos trabalhando, precisamos de uma renda e temos que ter alguma, né, fazer alguma coisa para empreender. Não conseguimos nos colocar no mercado de trabalho, talvez empreender, né, não seja uma opção, mas eu preciso ter uma renda. Então eu vou empreender por necessidade. Não necessariamente eu tenho tempo de planejamento, eu tenho tempo de identificar o mercado, eu vou fazer alguma coisa para ter um resultado. Isso é um empreendedorismo por necessidade. Empreendedorismo por oportunidade. Eu estou, né, empregado, eu tenho uma renda, eu identifico uma dor, um problema no mercado, eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou estruturar essa ideia e eu identifico a melhor oportunidade para colocar isso em prática, né? Teve momentos, né, no cenário brasileiro aí que nós empreendemos mais por necessidade, depois empreendemos mais por oportunidade e hoje nós nos encontramos aí empreendendo por necessidade, né? Só para quando a gente olha aí os dados, os últimos dados oficiais que nós temos do GEM, né, os empreendimentos hoje, as estimativas que foi até 2019, como que está esse empreendedorismo, né, da onde ele surge, né? Então, os iniciais são 17%, né? Foram para 23%, né? Os novos também aí lá nasceram também 8% de empreendedorismo. O porquê, né? Qual a motivação, né, de empreender? Então, para ganhar vida, porque os empregos estão escassos, estão 88%, né? Para fazer a diferença do mundo, né? Para construir uma grande riqueza ou para continuar uma tradição familiar. Nossa, a porcentagem nos mostra também, a faixa etária de empreendedorismo também, né? Quem empreendem mais, né? Então, estimativa dos empreendedores e os estabelecidos e iniciais também, né? Homens e mulheres, como que estavam, né? Antes, homens estavam empreendendo mais do que as mulheres e hoje as mulheres também têm uma taxa maior e as idades que mais se empreendem também, né? Como se está, os estabelecidos, né, se empreendiam mais aí a partir dos 45 anos, 35 anos, e aqui a gente vê uma média crescendo muito maior, né, uma faixa muito mais jovem empreendendo. Então, aquele sonho, aquela perspectiva que nós tínhamos no passado, principalmente, né, uma geração onde foi ensinada de que estabilidade, segurança, era passar no concurso público, né, esse mito ele vem sendo quebrado realmente. Só que uma coisa que me assusta um pouco, e aí quando eu vou para a realidade, das consultorias, né, a escolaridade desse empreendimento, né, principalmente dos estabelecidos, né, fundamental incompleto, né, ou fundamental completo. Isso me assusta um pouco quando, né, algumas perguntinhas básicas de plano de marketing, segmentação, ações estratégicas, plano de logística, plano financeiro, onde tem muita dificuldade desse negócio desenvolver. Porque os negócios que nós temos, né, no Brasil, no nosso cenário, são pequenos negócios, né, e a gente precisa fazer com que esses negócios sobrevivam. E numa perspectiva aí de mais de 10 anos para que ele sobreviva, a gente olhar para esses números e ver que as pessoas, né, não têm, né, instruções ou buscam escolaridades, ou muitas vezes não tem um caixa que vai conseguir ter aí um gestor, um gerente que busque essas informações, ou que tenha acesso a essas informações, principalmente os estabelecidos que já estavam aí no mercado, é um pouco assustador e faz sentido quando a gente olha e vai para a consultoria entender, né, o que está acontecendo com esses negócios. E o que, né, quem são esses profissionais que estão entrando? Aí você vê, né, lá em 2019, pessoas com superior ou superior completo ou maior, né, buscando o empreendedorismo também. Né? E também a perspectiva, né, a renda familiar, também é um dado para a gente analisar um pouquinho melhor. E quais os setores, né? Geralmente as pessoas empreendem na cidade que moram, né? Ou estão aí nos setores
de serviços, é o que ganha aí, né, ou nos setores industriais, alimentos, né, e muitas vezes uma alternativa buscada para quem quer empreender por necessidade são as franquias. Só que a gente precisa ter muito claro, né, que não é porque eu vou empreender por necessidade, eu busco uma franquia que eu não preciso entender de negócios, que eu não vou entender aí de gestão financeira, de marketing, que isso vai vir pronto. Isso é um mito muito grande também. E aí, quando a gente olha para taxas de fechamento, né, dos negócios que fecham da franquia, é um número muito altos, e aí nós vamos buscar as razões desses fechamentos, as mesmas razões dos negócios que fecham aí sem ser franquia. Então, a franquia não é um sinônimo, não é uma receita de bolo. Eu preciso entender. Não é porque eu estou buscando uma franquia que eu não tem como eu não dominar, eu não entender minimamente aí desse segmento. Então, quais são os tipos de empreendimento? Né? Tem empreendedorismo informal, que é aquele que, né, empreendedor que pratica uma atividade econômica, né, sem nenhuma formalização. Nós temos o individual, né, o MEI, que é uma forma de formalizar também. Nós temos o digital, né, que é criar um negócio na internet, comercializar seus serviços num formato online. Nós temos o social, né, que eu gosto muito dessa perspectiva, que vem aí para resolver um problema social, mas eu não sou uma ONG, mas eu não sou um terceiro setor, por exemplo. Eu sou um negócio privado que resolvo um problema social, mas eu tenho uma lucratividade com isso. E aí, como exemplo que eu trago hoje aqui para vocês, que eu já tive uma experiência muito bacana de fazer uma live com ele, é o Matheus do Mora Digna. O Matheus, ele é um rapaz super bacana e ele tem um negócio de impacto, que é o Morar Digna, e eu vou apresentar o vídeo aqui onde ele apresenta né, a ideia do negócio dele, o que ele faz, como que funciona o Morar Digna, e aí eu venho fomentando o que é esse negócio 2,5, tá? Para vocês. São 40 milhões de brasileiros que moram em residências insalubres. Isso quer dizer que 1 a cada 5 pessoas no nosso país não mora bem dentro da própria casa. Então, uma responsabilidade do Morar Digna, o sonho grande do Morar Digna é estar em todas as comunidades do Brasil que precisam desse tipo de serviço. O começo do Morar Digna foi muito interessante e eu acho que desmistifica muito quando a gente fala de empreendedorismo, porque quando a gente fala de empreendedorismo as pessoas acham que tem que arrumar um investidor, que tem que ter um espaço ideal, que tem que ter o local ideal, e na verdade o conceito do Morar Digna é muito o contrário disso, né? A gente começou literalmente com quem eu era, com quem eu conhecia e com o que eu tinha. A ideia do Morar Digna surgiu pela necessidade que eu passei morando aqui nesse terreno, nessa casa que hoje é o Morar Digna. A gente está no extremo da Zona Leste de São Paulo, e por estar no extremo da Zona Leste de São Paulo, a gente está numa região de periferia e sempre sofreu com diversas problemáticas. Uma das principais problemáticas que a gente sempre sofreu aqui nessa casa, nesse terreno, foi a questão de não conseguir terminar, não conseguir ter uma casa salubre. O Morar Digna já existe há mais de 3 anos, a gente vai fazer 4 anos agora em outubro. A gente ainda não chegou onde a gente quer chegar, a gente chegou muito longe já, com certeza, né? De uma empresa que começou com R$0 de capital, de um moleque de 18 anos, do Jardim Pantanal, extremo da Zona Leste de São Paulo. Chegar onde a gente já chegou é muito representativo. O Morar Digna já fez mais de 500 reformas, são 2.000 pessoas impactadas, uma empresa que já faturou mais de R$2 milhões. As nossas reformas elas têm que durar 5, 6, 7 dias no máximo, porque são famílias que estão em condição de insalubridade. Sem contar que as famílias não têm um segundo banheiro para usar enquanto a gente estava reformando o primeiro. Então a reforma ela precisa ser eficiente para ser rápida e para a gente causar essa transformação nas casas. O Morar Digna começou aqui no Itaim Paulista, no extremo da Zona Leste de São Paulo, mas hoje a gente atende toda a Zona Leste de São Paulo, de Guarulhos a Itaquá até o Tatuapé, a gente atende toda essa zona. Até o final do ano a gente quer expandir para a Zona Norte de São Paulo e começamos os protótipos em alguns bairros do Rio de Janeiro, Bangu e Realengo. Eu moro aqui há 40 anos. Procurei o Matheus por conta das condições de pagamento, em primeiro lugar. Era difícil da gente concluir a obra. A gente tinha a necessidade de uma obra um pouco rápida, né? Já estava se protelando há muito tempo. É uma sensação de gratidão, né? Porque a gente encontrou no Matheus uma parceria, né? No caso, eu e meu esposo, nós tínhamos o sonho e achou quem embarcasse no sonho da gente. O que eu costumo falar é que a casa é uma plataforma. Ela é uma plataforma que potencializa as coisas boas ou coisas ruins. Então, porque a sua casa é sua segunda pele. Se você não pode morar bem dentro da sua própria casa, onde mais você vai morar bem?
Então, a gente vê diversos relatos de famílias que melhoram a saúde, que crianças começam a estudar por conta que agora o ambiente é iluminado, ou na casa da pessoa é uma casa digna, é uma casa saudável, é uma casa que traz boas referências para aquela família, potencializa os resultados de todos os moradores. E aí, pessoal, conhecia o Mora Digna? Gostaram? Muito massa, né? Matheus é demais. E aí, o que eu quero que vocês entendam aqui, né? Podem colocando aqui. Não é doação, é negócio. É... Exato. Não é doação, não é uma ação de reforma, é negócio realmente. E vocês percebem que eu trouxe esse vídeo do Matheus porque aqui ele já começa fazendo um pitch, né? Ele começa mostrando qual é o problema da moradia, quantas pessoas, né, tem, o que que é, né, o que que ele faz, como ele faz, o porquê que ele tem que fazer dessa forma, e ele vai detalhando, né? E é muito bacana quando a gente, né, conhece o Matheus e tudo mais, e estuda, né, o comportamento empreendedor. Aí eu trago aqui para vocês. Porque assim, o Matheus, ele mora, né, no bairro, ele cresce no bairro, ele mora 20 anos, então ele entende quais são as dores, o problema do bairro, ele vivencia essas enchentes, vivencia o que é aquilo e tudo mais. E ele tem a oportunidade de fazer engenharia em uma universidade legal e tudo mais, né, através de bolsas de estudos e tudo mais, mas tá dentro do comportamento dele, dentro da atitude dele, resolver esse problema, né? E quando ele conhece também o que é empreendedorismo por impacto, né? O que é um negócio 2,5, ou seja, eu sou um negócio privado, mas resolve um problema social, eu tenho lucratividade com isso, eu tenho resultado com isso, eu posso vender esse serviço num preço justo, onde eu consigo escalar, por exemplo, e já existe até certificações para empresas que são negócios de impacto também, e também tem investidores que só querem investir em negócios de impacto também, que é a certificação B. É, é, essa característica, né? Então, por mais que eu possa estar em outros lugares, ele teve oportunidade, ele estava em escritórios, ele é de São Paulo, né? Escritórios, né? A faculdade que ele cursou, quando ele faz Mackenzie, por exemplo, ele tem a oportunidade de estar em outros escritórios, outras oportunidades, mas ele tem essa característica de querer resolver esse problema, que faz parte da realidade dele. Ele cria um negócio e vem desenvolvendo isso. Então, e ele expande isso, porque ali não é o único problema naquele bairro, né? Ele tem outros bairros e hoje está bem maior. Esse vídeo já tem acho que já tem quase 2 anos. Se vocês jogarem Moradigna no YouTube, por exemplo, vocês vão ver várias participações. Ele já foi em Altas Horas, né? Tem um monte de participação em vários vídeos dele também. E o quanto que o Moradigna já cresceu realmente como negócio de impacto. Ele recebe também uma certificação e também um incentivo do Instituto Yunus, que é o pai realmente, né, dos negócios de impacto mundial, que é na Índia e tudo mais, que é referência mundial. E é um negócio brasileiro que tem essa referência, que tem essa certificação. Então, esse é o comportamento. Eu deixei 2 links aqui, gente, mas como o nosso horário está bem apertado, eu deixo aqui para vocês assistirem depois. Que ele também fala, né, o como ele erra. Né, o Moradigna também errou, porque o Moradigna, ele é especialista em fazer as reformas rápidas, em transformar os cômodos de forma rápidas. Né, e antes disso, eles tiveram uma alta taxa de inadimplência, porque eles queriam fazer a reforma no que era a expertise dele, pela formação dele e tudo mais, mas eles também queriam fornecer o financiamento. Só que ele não domina de financiamento, não é a área dele. Então, aí a importância de ter network, de saber buscar parceiros que têm o mesmo valor, que querem ser negócios de impacto também, e aí eles entendem que, olha, nós estávamos quase quebrando, nós, né, estávamos tomando paulada aí também, e venho aqui, né, vamos mudar isso rapidamente antes que a gente não consegue sobreviver aqui com uma hora digna. E eles mudam também a estratégia, mesmo faturando aí 2 milhões, mesmo se a gente tem uma alta inadimplência, não vai dar certo. Então eu convido para vocês assistirem depois aqui esse segundo vídeo aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? Tá aqui o link da aula.
Só tem o Matheus, gente, só tem o Mora Digna que faz isso? Não, gente, aqui no Brasil a gente tem um monte de empresas, né, que se vocês procurarem negócios de impacto, negócios 2,5, tem um monte, eu também trago outros aqui para vocês, né? Não sei se vocês já ouviram essas outras empresas, a For You Two, é um negócio de impacto muito bacana, Doutor Consulta, Joaquina Brasil, Pé de Feijão e a Hand Talk. Já viram essas empresas? Já viram esse símbolo? Conhecem? Também são histórias fantásticas, se vocês jogarem no Google, né, se vocês tiverem mais interesse em conhecer o que as empresas fazem, de segmentos totalmente diferentes, aí, escola de idiomas, saúde, é, é, alimentação, né, acessibilidade, né, em tantos negócios B2B quanto negócios B2C, né, realmente vem aí para trazer como que funciona. Então, deixo também essas empresas para vocês, né, quem tiver esse gostinho, ficou com esse gostinho de querer saber como funciona mais aí esses negócios 2,5, deixo esses outros exemplos aí, para encontrar muito material, tá? Temos o empreendedorismo cooperativo também, né, que age geralmente de forma autônoma, que o objetivo não é empreender como um dono de um próprio negócio, mas né, realmente que tem um desempenho para todos. O empreendedorismo de franquias, que eu falei para vocês também, que por muito tempo a gente teve uma discussão muito pesada, né, na área de empreendedorismo, que não era considerado, né, o empreendedor, uma pessoa que buscava uma franquia, não era considerado empreendedor. E aí, depois de ter muitas falências, né, os autores, os pesquisadores validaram de que, olha, que se essa pessoa não tiver características empreendedoras, ela não vai conseguir desenvolver essa franquia também. Então, uma pessoa que busca uma franquia, além do franqueador, ela precisa ter um comportamento e uma atitude empreendedora, tá? O intraempreendedorismo também, que é a prática do empreendedorismo dentro da empresa, então aquelas pessoas que identificam problemas, né, que identificam dores e que realmente se dispõem a resolver e colocar em prática também. Então, quando a gente olha para a mortalidade das empresas, né, então a cada 100 empresas abertas em São Paulo, 58 não existirão aí mais no quinto ano de vida, é uma fonte do Sebrae. E aí, por que isso acontece, né? Gente, 39% abrem a empresa sem saber quanto dinheiro precisa. Então, para capital de giro, para compras, né? Então, essas perguntinhas básicas realmente é muito dolorosas, né? Então, quando a gente olha para as notícias, para as estatísticas, né? A maioria das empresas do país não dura 10 anos. Uma de 5 fecha após um ano aí de existência. Então, a gente teve um boom, né? Esses números que eu trouxe para vocês aí de abertura, nós também temos aí um boom aí realmente de fechamentos de negócios também, de ideias. Então, quais as causas dessas mortalidades, né? A situação do empresário antes da abertura. Então, muitas vezes eu estou empreendendo por necessidade e aí as pessoas não entendem que a pessoa física é uma coisa e a pessoa jurídica é a outra, e eu quero juntar tudo a mesma coisa, e eu quero fazer com que essa pessoa jurídica sustente essa pessoa física e várias pessoas físicas ao redor, e é impossível sem capital de giro, sem investimento, né? Sem planejamento, sem minimamente entender para quem vende, como vende, de que forma vende, né? Como compra, tudo mais, né? Isso mesmo, Juliane, né? Copiar um negócio, fulano faz assim, ou ciclano faz assim, eu vou fazer igual, sem inovação, sem, né, realmente um diferencial, né, minimamente. Eu não preciso ter um diferencial, né, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente de criatividade, de uma inovação mirabolante. Posso ter pequenos diferenciais e há um mercado muito para todo mundo aí, né? Um plano de negócios incompatível com a realidade. Então, às vezes eu coloco coisas no papel que não tem nada a ver com o que eu vou vivenciar na prática. Inexperiência, uma falta de capacitação. Muitas vezes eu abro uma padaria, eu não sei minimamente nada de pão, né? Nem de gestão. Eu abro uma doceria e não sei fazer doce. Então, minimamente eu preciso entender o processo para conseguir coordenar pessoas, né? Falta de fiscalização, de acompanhamento, né? Então, como eu vou ter qualidade, como eu vou ter padronização, né? Contatos pessoais com contas, né, da empresa, né? Mistura tudo junto, né? Gestão de marketing, né? Não é redes sociais e muito menos dancinhas, né? Plano de marketing, gente, não é isso, né? Então, quando eu falo de segmentação, né, quando a gente fala de ações, estratégias, tudo mais, de canais online, offline, as pessoas piram muitas vezes. Então, não é achar que abrir uma conta no Instagram, no Facebook, no TikTok, isso é rede social, isso é gestão de marketing. Não, não é. E é uma gestão financeira realmente na prática. Então, essas são as principais causas aí da mortalidade nas empresas.
né? É isso, gente, né? Então, quando a gente olha aí para os 7 erros dos empreendedores, né, no Brasil, o TAS nos coloca aí, né, quais são esses principais erros, o que está rolando, o que está acontecendo, né? E eu passo esse vídeo rapidamente para vocês. E aí eu quero que vocês comentem aqui. Colômbia, 11, e no Chile, 6 dias. Na Nova Zelândia, abre-se uma empresa no mesmo dia. Não é fácil empreender no Brasil, a gente sabe disso. Além da burocracia, tem uma altíssima carga tributária, 33%, bem acima da média dos países latino-americanos. Mesmo nadando contra a maré disso tudo, pequenas e microempresas seguram a onda de mais de 1/4 da economia brasileira. Neste vídeo, nós vamos tentar entender e aprender com o erro dos outros. Os 7 erros do empreendedor. Erro 1, tropeçar nos cálculos. Começar um negócio, transformar uma ideia assim numa coisa real, vai dando assim uma adrenalina, mas muito cuidado para não se deixar levar só pela empolgação. Olha, mas não é fácil. O cérebro engana a gente. A tendência é imaginar que você vai gastar menos e ganhar mais. Isso acontece porque existe uma coisa chamada viés da crença. O ser humano fica meio irracional quando ele acredita demais numa coisa que ainda não existe. Essa ideia é muito boa, eu vou apostar tudo nela. Calma. Você não pode deixar a sua empolgação fazer você tropeçar nos cálculos. Otimismo e entusiasmo são importantes. Mostre isso para os seus parceiros, para os seus colaboradores, mas na hora de fazer as contas, seja conservador. Ou seja, você vai ser legal para fora e chato para dentro. Erro 2. Más companhias. Para tirar sua ideia do papel, você vai precisar de ajuda, de parceiro. Mas não adianta formar uma sociedade com uma cunhada que você não suporta, nem só, nem mal acompanhado. Sociedade é um casamento, é verdade. Muitas empresas quebram por tretas entre sócios. Aqui é outro momento que você tem que ser chato, na hora de escolher o seu sócio. Dica: contrato curto que defina com muita clareza algumas coisas. Quem faz o quê? Quem é dono de quanto? Como se distribui o pagamento? Quem decide? E importante, como se sai da sociedade. 3. Falta de fôlego. Mais da metade das empresas brasileiras não chega a 4 anos de idade. Muitas vezes é uma ejaculação precoce do empreendedor. Vai com muita sede ao pote e não dá conta do recado. Empreendedor de sucesso é um cara que tem capacidade de absorver golpes e de se adaptar a novas realidades. Leva tempo para uma empresa decolar. Neste tempo, você acumula conhecimento, aprende com os erros e valoriza sua marca. Enquanto isso, paciência, resiliência, flexibilidade. Erro 4. Falta de autoconhecimento. Seja honesto com você mesmo. Você sabe quais são os seus pontos fracos e pontos fortes? Faça uma lista de fortalezas e fraquezas. Para cuidar das fraquezas, você pode contratar talentos ou arrumar parceiros que te ajudem a melhorar naquilo. Mas também tem que chegar a hora que você bate no peito e fala: nisso daqui eu me garanto. Você tem um produto de qualidade, invista nele e conte para todo mundo o quanto que você é bom pra caralho mesmo naquilo. A satisfação de quem você atende hoje vai te ajudar a conquistar o próximo cliente. O erro 5. Ignorar o mercado. A sua ideia de negócio é ótima, né? Todo mundo sabe, mas você já pensou no seu público, no seu cliente, nos seus parceiros, nos seus fornecedores? Eles existem? Eles estão todos aqui? Você coloca um produto ou serviço no mercado e fica de olho na reação de quem? Do público. Se o público reagir mal, é preciso ter humildade para indagar. Onde foi que eu errei? Pratique o desapego.
Produto ou serviço que só é bom na sua opinião, não é bom. E ponto final. Erro número 6. Planejar demais ou de menos. Vamos falar de dois caras. O cara que não planeja nada e o que planeja demais. Os dois estão errados. Para empreender, você precisa de estimativa de custos, plano de negócio, estudo de mercado, objetivos claros. Mas cuidado para não cair na armadilha de ficar planejando demais e se esquecer de botar a mão na massa. O erro 7 é uma delícia. Terceirizar a culpa. Pela nova legislação trabalhista, dá para terceirizar quase tudo, só não dá para terceirizar a culpa. O empreendedor bem-sucedido é o cara que, como dizem os manos lá da periferia de São Paulo, assume os seus BO. Quando você resolve ser um empreendedor, você se coloca na berlinda. Então, assuma essa responsabilidade com paciência, resiliência e humildade. Vai evitar quase todos os erros que a gente falou aqui. E aí, gente? E aí? Concorda com esses erros? Boas dicas, né? O Taz é massa. Rapidamente ele traz pra gente esses 7 erros, né? Muito comuns aí no momento de empreender. Sim, ele é ótimo. Então, o que a gente tem que ter em mente, né? Então, deixei o link aqui para vocês, tá, pessoal? Quando vocês quiserem rever de novo, compartilhar, então fica disponível aqui também no material que eu vou disponibilizar para vocês. Então, olhando para esse cenário que ele trouxe dos erros, né? Então, tá carregando aqui, eu já vou falando. É muito importante que a gente olhe, né, então, para algumas ferramentas, são minimamente o plano de negócios, né? Então, o que é esse plano, né? Então, ele vai responder o que nesse business plan? Né? O que é o negócio, o que faz, né? Por quê, quando, onde, quanto, meu ponto de equilíbrio. Então, minimamente eu tenho que ter. E esse plano de negócios, ele vai trazer aqui alguns pontos essenciais, né? Que é o sumário executivo, que é um resumo aí rapidamente, uma análise de mercado, né? Um plano de marketing, um plano de pessoas, né? Uma operacionalização, análise financeira e um parecer. Antigamente, gente, a gente tinha um plano de negócio aí de 120 páginas, né? Isso é algo muito denso, né? Hoje a gente trabalha com um plano de negócios mais enxuto, né? Por quê? O plano de negócio é o momento que a gente vai planejar antes que realmente a gente alugue, né, o espaço, compre o espaço e tudo mais. É realmente para que a gente consiga identificar as barreiras, identificar aí as possibilidades, as vantagens, né, as fraquezas, né, que é muito mais fácil apagar, deletar, rasgar, do que quebrar a parede, do que fechar as portas. Mas a gente vai fazer isso de uma forma mais enxuta. Não é tão extenso, tão denso como era no passado, né, que a gente se debruçava para fazer, principalmente pelo cenário que nós vivenciamos, né? Então, é um documento muito importante e necessário. Não tá carregando aqui o negócio, gente. Deixa eu ver aqui. Foi. Peraí. Então, eu vou falando aqui, gente. Vai carregar. Então, é muito comum, né, os empreendedores de primeira viagem escorregarem aí, então errarem. Então, o que a gente precisa colocar agora? As características, né? Então, olhar, né? A gente precisa ter orgulho dessa boa ideia, ter orgulho
disso que foi pesquisado, foi identificado, mas a gente precisa identificar que isso precisa ser inovador, né? Mas não precisa olhar para essa inovação, né, pensando como uma inovação de ponta, né? Pensando aí como um metaverso, pensando aí como as inovações do Zuckerberg, da Amazon, de companhia limitada. Se a gente pensar nesse tipo de inovação, é uma inovação muito distante. Nós podemos pensar em inovações realmente incrementais, inovações, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, inovações que nós podemos utilizar na nossa rotina, no nosso cotidiano. Quando a gente olha para todas essas inovações, quando a gente coloca essas lentes da inovação incremental, 95% das oportunidades estão ao nosso lado. Se a gente olha para essa inovação radical, que vem dessa galera aí que eu falei para vocês, é uma inovação construída do zero. Então, isso realmente requer um investimento maior, requer realmente um investimento de um capital financeiro maior, de um tempo maior, de um capital intelectual maior. Mas tem as inovações, que aí a criatividade dá para entrar em ação. Então, essa inovação é fazer coisas novas e valiosas. Então, a criatividade, ela vem com a capacidade de criar, de produzir, de fazer realmente de forma diferente. Coisas novas. Então, o que a gente tem em mente? Que a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que tem ferramentas para isso. Então, e que a criatividade, ela é um ingrediente da inovação. Quando a gente olha a criatividade, ela é a capacidade de criar algo e imaginar. Então, a gente precisa realmente ter habilidades, realmente de pensar totalmente fora da caixa, de ter momentos aí de brainstorm, de utilizar ferramentas que realmente a gente pense realmente, que cria aí realmente coisas muito além, mas que use essa criatividade para a inovação. Que realmente que olhe para essa criatividade, que transforme isso, que é algo que faça sentido, que impacte realmente positivamente a vida das pessoas. Quando a gente olha para essa criatividade, trazendo para a inovação, é o momento que a gente olha aí para a pipoca do Valdir, por exemplo, ou para a pipoca do Toshio. A pipoca do Valdir e a pipoca do Toshio são grandes exemplos. Vocês conhecem a pipoca do Valdir e do Toshio? São bem conhecidas. Então, não estou falando de coisas além, não estou falando de coisas mirabolantes, a gente está falando de pipoca. Então, que legal, Mário. Eu não conheço o Valdir pessoalmente, mas vários alunos que quando vão para Curitiba me encontram, traz sempre uma referência dele, traz lá o kit, traz a dúzia, de 10, os 5 para me dar de exemplo, porque assim, para mim ele é um grande exemplo que a gente pode entender de inovação. Então, a forma que ele trabalha com o carrinho dele, a forma que ele trabalha no atendimento, a forma que ele trabalha na produção, a forma que ele traz aí na pesquisa de mercado que ele fez para trazer, porque ele tem vários concorrentes, mas ele não fez a mesma coisa. O Toshio é a mesma coisa, que também vende pipoca, mas ele não vai vender pipoca no saquinho, ele não vai vender pipoca de uma cor só. Então, e também não dá errado o negócio deles. Então, a gente precisa estar aberto e entender que a inovação e a criatividade, ela pode ser para coisas muito grandes, mas ela pode ser para coisas também aí realmente presentes no nosso dia a dia, presentes na nossa rotina e como eu trouxe as estatísticas, 95% das oportunidades, das inovações estão presentes aí dentro do nosso dia a dia. Eu também deixo esse link para vocês, convido vocês a assistirem aí depois. Então, a gente precisa entender que existem algumas ferramentas para desenvolverem a criatividade. Então, convido vocês rapidamente aí, vamos fazer um teste aqui rapidinho, gente. Pensem no número de 1 a 9. Pensaram no número de 1 a 9? Vai anotando aí, ou no celular, no papelzinho. Todo mundo pensou? Não precisa me escrever aqui ainda não. Todo mundo pensou no número de 1 a 9? De boa? Multiplica esse número por 9. Pega o número que vocês pensaram, de 1 a 9, e multiplica por 9. Deu um resultado, não deu? O resultado que deu, quero que vocês somem esse resultado. Para transformar num número só.
Somou? Por exemplo. Beleza. Chegou no número só. O número que deu, vocês fazem menos 5. Deu? O resultado que deu. Aqui eu quero que vocês façam. Vamos transformar esse número em letra, tá? O 1 é A, o 2 é B e assim por diante. Pensa na letra que deu de vocês aí, no alfabeto. Pensa num país com essa letra. Pensaram? Aí escreveu o nome do país, aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra inicial, pensa em uma cor. Pensaram? Deu marrom? Olha, como eu tô demais, gente. E deu Dinamarca também, né? Tô demais, gente. Tô demais. Tô demais. Só pra vocês verem, gente, que para desenvolver criatividade, dá no mesmo, tá? Se faz de 1 a 60 o número, tá? Gente, só pra vocês me falar, por que eu fiz isso com vocês? Pra vocês verem que criatividade é método, né? Não, não é que isso não é criativo, não. Não, é método, existem ferramentas para nos ajudar, para nos estimular. Ficar pensando naquele momento que a gente fica deitado, sabe, eureka, sabe? Que vai ter aquele momento eureka, tipo, ai, vou ter 1000 criatividade, 1000 ideias para acontecer. Não, gente, não tem. A gente precisa usar algumas ferramentas para nos ajudar a ter ideias, né? E eu vou usar uma ferramenta. E aqui eu trouxe uma técnica isso, tá, gente? Vídeo aqui com vocês, né? E eu vou fazer uma técnica com vocês aqui que chama técnica do inexistente, para vocês verem o quanto que vocês são criativos, para não falar uma palavra que eu não posso falar aqui, né? Vamos lá. O que não pode faltar num restaurante? Começa a me colocar aqui, vai. O que não pode faltar de jeito nenhum num restaurante? Comida, comida, pessoas, cerveja, vai colocando, vai, bebida, bebida, comida. Outra coisa diferente, gente, cadeira, atendimento, sobremesa, talher, mesa, comida, talher, equipamento, fruta, cadeira, guardanapo. Nossa, imagina um restaurante sem essas coisas que estão colocando. Local, pessoa, ambiente limpo, aconchegante, comida, materiais de escritório, churrasco, bom, né, Raquel? Cardápio, uma hora dessa de comida, né, gente? Bom atendimento, garçom. Já colocaram bastante. Vamos pensar aqui. Cardápio. Legal. Vamos lá. Então, a técnica do inexistente é assim, vamos tirar um item do restaurante, né? É muito comum, é muito cômodo a gente chegar no restaurante e ter aquela cadeira, a cadeira, vou tirar a cadeira, tá, gente? Tradicional, né, a cadeira. Se no restaurante, vamos pensar agora, nós estamos aqui em 60 pessoas, não, vamos pensar num restaurante que não tenha a cadeira tradicional que a gente conheça. Se não tiver cadeira, o que pode ter no local da cadeira? O restaurante vai existir da mesma forma. O que dá para colocar no guarda-cadeira? Banco, o que mais? Banco, sofá, sofá, puff, almofada. O que mais? Tapete. Uhum. Pub. Uhum. Cama. Legal. O que mais? Dá para fazer com algum material alternativo?
Poltrona. Ai, que delícia, poltrona. Poltrona, sofá, bistrô. Ai, que delícia. O que mais? Dá pra gente fazer um restaurante ecológico, criativo, fazer de garrafa PET, gente? Construir de PET? Hum, pneu, isso, rede, bancos de caixa de feira. Ai, que legal! E aí, se a gente for pensar em temas, né, gente, dá pra criar. A gente cria, tirando a cadeira, lata de tinta, poltrona, latinha de cerveja, de refrigerante, poltrona com pneus. E olha que vocês falaram que vocês não eram criativos, né? Lá ninguém se deu. Só uma pessoa deu nota 1, né? Tronco de árvore. Tá vendo como vocês são exigentes com vocês mesmos? Olha quantas alternativas vocês colocaram aqui de criatividade. Em 2 minutos que a gente está levantando de ideias para ser criativo. Imagina a partir do pneu, a partir do tronco de árvore, que restaurante que dá para ser desenvolvido. Um plano de marketing em relação a isso. De tapetes. Como chama aqueles negócios, gente, que põe as coisas pesadas em cima também? Fugiu o nome agora. Pallet. Olha, já pensou? Tira uma coisa. Imagina a gente tirar o talher. Imagina se tirar o prato. Quantas ideias que vão surgir? Isso é criatividade, gente. E vai gerar valor. Né? Tenho certeza que, tirando o item, olha quantas ideias diferentes, inovadoras de restaurantes a gente consegue montar, tirando um único item. Quantas propostas. E aí, né, eu faço aquela reflexão de quanto que vocês, né, foram exigentes consigo mesmos de colocarem nota 2 ou nota 3 para vocês. Vocês são muito criativos, tá, gente? Então, a criatividade se desenvolve e é um método. E esse método que eu apresentei aqui para vocês é o método do inexistente. Né? Então, é um método para vocês gerarem ideias. Então, tira uma coisa que parece muito óbvia, né? A Helmas fez isso. A Helmas fez um restaurante sem comida, por exemplo, né? Uma ação de restaurante sem comida, onde não tem comida. As pessoas que vão no restaurante precisam levar as comidas, né? Olha aí. Aquilo que a gente acredita que é impossível não ter, né? Olha lá. E vocês me falaram, né? Nossa, né? É impossível não ter num restaurante garçom, né? Aqui na cidade onde eu estou, Presidente Prudente, pessoal, tem uma pizzaria que não tem garçom. Eu não sei como que funciona muito lá ainda, mas eu adoro ir lá. É um lugar super bacana que você pede, né, a sua pizza, você pega as suas coisas, né, Fernando? Eu não sei como que funciona a tecnologia e tudo mais. Mas você pega essa bebida, no final você paga a bebida, não sei como que eles têm esse controle, não tem ninguém pagando, né, controlando, não tem ninguém fazendo nada disso. E não tem garçom, né? Aquilo que a gente acha mais importante, cardápio, então, e é um lugar super bacana, super legal,
Então, e olha quantas ideias a gente teve aqui em 2 minutinhos fazendo, né, também. Então, a Helma também já mostrou que é possível ter sem comida. Então, mergulhe de cabeça na ideia, realmente estruture essa ideia, né? Então, existem vários tipos de negócios, vários tipos de desenvolvimento, e também temos aí as startups, né, que é uma empresa inovadora, né, com custos de manutenção muito baixos, né, mas que cresce rapidamente e gera lucros. E aí, quando a gente olha para essas startups, né, olha esse modelo de startup que eu vou mostrar para vocês, que já está sendo desenvolvida, né, lá na França, gente, também. Rapidamente. Prepararam um clássico italiano, dessa vez na França. O dispositivo abre a massa e cobre com molho de tomate. Em seguida, é a vez do recheio. Põe para assar e aí está. Pizza preparada por um robô pizzaiolo em até 5 minutos. A invenção é de uma startup francesa que apresentou o mecanismo nesta segunda-feira em um novo restaurante no centro de Paris. O projeto pode ser pioneiro na formação de um exército de futuros chefes robóticos que incorporam cada vez mais habilidades. Et donc, voilà, difficulté après difficulté sur... Aqui estamos, desafio após desafio, após mais de 8 anos de pesquisa e desenvolvimento com a tecnologia criada do primeiro robô pizzaiolo do mundo, completamente autônomo, que recebe desde a encomenda através do terminal até a entrega, tudo em total autonomia. Jusqu'à la récupération, tout se passe en totale autonomie. Esta é a segunda loja Patsy da capital francesa a contar com a tecnologia. A primeira a ser equipada com um robô foi inaugurada em novembro de 2019. Donc, on est sur un processus qui va... Estamos em um processo rápido, com um perfeito controle de tempo e de qualidade, já que temos uma estabilidade oferecida pela robótica. Também temos um ambiente bem legal, descontraído, muito bonito. A ideia é também passar alguns minutos agradáveis observando o robô, enquanto esperamos a pizza ser feita. A pizza en train d'être faite. O robô é capaz de fazer até 80 pizzas em apenas 1 hora. Os funcionários agora focam no relacionamento com os clientes. A Patsy espera se tornar uma grande rede de restaurantes fast food. Nos Estados Unidos, várias empresas emergentes já tentaram desenvolver esse tipo de operação, apesar de fracassos do passado. E aí, gente? Escalável, custo baixo. Imaginem as filas em estádios de futebol, em shows. Né? A gente talvez tenha alguns discursos, vai perder alguns empregos. Né? E aí é uma outra discussão que nós podemos ter, mas em alguns lugares é necessário essa tecnologia onde a força humana não consegue atender, ou o espaço não consegue atender. Né? Então, em eventos grandes, onde o fluxo de pessoas tem que ser rápido, os intervalos, né? Exato, é agregar realmente, né, Fabiana? É contemplar. Deixa eu voltar aqui. Exato, otimizar o tempo. Exato, manutenção dos robôs, né? E aí é um trabalho de, né, novas skills, né, Juliane? Então, para empreender, a gente, né, muitos esquecem de dar o primeiro passo. O que seria esse primeiro passo, né, gente? Identificar qual o problema, o que quer ser resolvido, né? Quais os problemas, né? Tanto a pizzaria, o sorvete, né? Então, que é a razão da existência do negócio, né? É tornar a vida das pessoas realmente melhores. Então, e como a gente torna a vida das pessoas melhor, né? Resolvendo os problemas das pessoas, né? Então, qual é o problema, né? Então, é uma dor, né? É um desafio que essa pessoa vivencia. Então, a gente precisa identificar esses problemas, né? Então, a identificação do problema não pode ser fruto de achismo, tá, gente? Não é porque eu acho, realmente é pesquisa, é validação. E como a gente faz isso? Através de conversas com o público-alvo, através de notícias, né, de fontes reais e verdadeiras, através de estudos, né, para identificar realmente esses problemas, através de resultados de pesquisa de dados secundários já validados também, né? E aí,
quais os problemas que o seu produto, o seu serviço, realmente, a sua ideia vai resolver. Né? Então, quando a gente olha para o Airbnb, né, ele foi criado para quê? Porque as pessoas tinham dificuldade para alugar imóveis em Nova York, porque tinha uma alta ocupação constante do quarto de hotéis em Nova York. Então, surge aí para solucionar esse problema. Né? Então, por que a GoPro foi inventada, foi criada, foi desenvolvida? Porque as pessoas tinham dificuldades para capturar imagens de ação. Esse era o problema. Né? Então, qual é a solução? Né? Qual é a tecnologia? Né? E aí, olha outras, né, outras inovações que foram criadas para problemas no nosso dia a dia, né? Suporte para cadeira, né? Cesta de ajuda ou não ajuda realmente, de atendimento, né? Então, pode ser coisas muito além, né? Mas inovações aí diárias que vão sobrecarregar. Mas a gente precisa validar essa ideia com comprovação de hipóteses, antes de colocar a mão na massa, antes de fazer, né? Por que a gente precisa validar? Para não acabar vendendo gelo para esquimó. Né? Então a gente tem que validar, a gente tem que entender. E aí a gente tem o Canvas, tem o Business Model do Canvas, nós temos Learn Canvas. Qual a diferença, né? Ambos vai estruturar de uma forma rápida, né, a visualização. O Learn Canvas, ele estrutura através do problema, né? O Business Model Canvas é através da proposta de valor. Então, mas ambos vai trazer numa forma clara aí a visibilidade de uma forma prática, versátil para a visualização. Ambos têm um lado da emoção, né, o lado da razão, para que a gente consiga entender minimamente como isso vai ser estruturado. Né? Mas qual é o passo da validação? Né? Então, quem é meu público-alvo? Para quem eu vou vender? Né? Como ele vai ser validado? Né? Como será esse validado? E como a gente vai analisar esses resultados antes de colocar o negócio em prática? Gente, o negócio que vende para todo mundo, o único produto que eu posso dar de exemplo para vocês, enquanto né, profissional, é a Havaianas, né? Que atende público A e E, né? Em todo mundo é Havaianas e principalmente começou da classe E e foi para A, tá? Então esse discurso de falar, eu quero vender para todo mundo, quem vende para todo mundo não vende para ninguém, exceto a Havaianas, tá? E que começou assim, e hoje ela discursa e hoje ela tem um posicionamento muito bem claro, né, de como ela tem que ter o seu PDV, a sua comunicação, os seus produtos, né, com o seu público onde ela está direcionada. Então, quando a gente olha para as lojas, para os quiosques, para as formas da Havaiana, né, até fora do Brasil, os produtos que tem, muitas vezes nem tem aqui no Brasil, é para dialogar com o público-alvo dela. Então, uma coisa que aconteceu acidentalmente lá no passado, hoje é muito bem estruturado. Então, esse discurso de empreendedor que quer vender para todo mundo, não vende para ninguém. Tem que delimitar e entender quais são as características desse público-alvo para conseguir atender. Então, eu trago algumas fotos da Havaiana para ver como a gente se comunica, como a marca comunica hoje, né? Ela continua vendendo lá na mercearia na forma que ela vendia no passado? Sim, mas que produto que está lá nessa prateleira? É muito diferente do produto que está, por exemplo, na loja, né, aqui nessa loja, por exemplo. Né? Esses produtos não estão, por exemplo, lá na loja, né, na mercearia, né, com a mesma proposta de valor. Então, eu preciso entender. Tenho canais online, canais offline que atendem meu público-alvo. Se até a Coca-Cola, por exemplo, gente, mudou a cor da lata dela aqui no Brasil para atender uma demanda de um público-alvo específico, quem é você, empreendedor, que não quer estudar e entender quais são as necessidades do seu público-alvo? Conhecem quando a Coca-Cola fez isso, gente? Sabem quando ela fez isso? O porquê que ela fez isso? No Brasil? Verdade, tá? Não é fake news, não. Tá? Então, não é futebol. Você acredita, Marina? Não é futebol, né? Então, quando alguém fala, não vou, então se até a Coca-Cola mudou, quem é você na fila do pão, tá? Então vamos entender. Garantido e caprichoso, gente. Quem é azul não compra nada vermelho, quem é vermelho não compra nada azul. Tá? E aí tinha uma coisa muito difícil de conquistar esse mercado no mercado norte aqui no nosso país. Né? É conhecer o mercado, é segmentação, é entender quais são as características, é relacionamento com o seu cliente. Né? E junto com a Coca-Cola, outras marcas entraram nessa rotina também. Exato, a festa dos bois. Tá? Isso aconteceu lá em 2007, 2008, e aí outras empresas, né? Só que não deu certo essas empresas que fizeram, tá, gente? Metade da lata de uma cor, metade da outra. Porque nesse momento, para entrar, tinha que ser uma cor, sabe? Quem é vermelho, quem é azul, até ter essa desmistificação, até conseguir entrar. E aí teve Leitinho, Coca-Cola, até bancos, várias empresas tiveram que entrar no festival e realmente
ter as suas características. Então, a gente precisa entender e dialogar com esse público e entender, realmente validar essas hipóteses através de diálogo, né? Quanto mais abertas forem suas perguntas, mais informações úteis vocês vão receber. Então, precisa validar informações, sim, não é achismo, tá? A gente precisa realmente entender problemas relevantes, entender por que isso resolve realmente. Então, fazer perguntas estratégicas, fazer validações estratégicas com um público-alvo relevante. E se isso não validar, gente, se aquilo que você levantou de hipótese não deu certo, comemore da mesmo jeito. Por quê? Fale logo para que você consiga ter sucesso logo mais cedo, né? Então, volta para o início e repita aí todo o processo. Você vai ter mais informações, né, do que antes para conseguir validar realmente esse processo, para realmente validar. E quando validar, comemore, né? E realmente vai para as próximas etapas. Quando vocês olham para essa foto, quais os problemas que tem nessa foto, gente? Quais os problemas que vocês estão vendo aqui nessa foto? Tem problema aqui? A árvore está num lugar legal? Massa? A árvore está bem no meio do portão, né? Uma árvore bonita dessa, né, gente? Olha, sentimento, né? Qual que é a solução que vocês enxergam aqui? Não sejam malvados, tá? Muda o portão, muda o muro, muda a garagem, altera o portão, mudar. Muda o portão, muda o portão. Mas não dá pra mudar o portão não, gente. Tá difícil mudar o portão, ó. Muda de casa. Duvido que vocês não estão se coçando pra falar que arranca essa árvore daí, né? Vocês estão se coçando pra escrever isso pra mim aqui, não estão? Replanta a árvore, Juliana. É fácil replantar uma árvore dessa? Outra, né? Põe outra pequenininha no lugar. Ai, cadê a engenharia? Então, gente, já existe empresa de transplante de árvores. Vocês já sabiam, gente, que já existe empresa de transplante de árvores? Massa, né, Mário? Ai, que bom, galera, né? Não é uma coisa muito comum, né? Exato, impressionante. Mas já existe, né? Então, né, a construtora para mudar o portão de lugar era uma alternativa, mas estava difícil aqui, Mas, né, o que a gente tem? A empresa de manejo ambiental, os viveiros de mudas e a demolidora, que foi a nossa estratégia por muitos anos, né? Hoje nós já temos empresas de manejo. Então, esse é o foco na solução, né? Qual é a solução que nós temos? Então, quando a gente olha aqui de inovação, né? Relógio, né? Quem já viu um relógio desse, gente? Faz um barulho legal, não faz, gente? Esse relógio? É legal esse relógio, gente? Eu lembro da minha infância esse relógio. Eu não nasci, né, gente, na época do celular, né? Eu fui da época do relógio aqui, né? Então, olha lá o que a Amazon criou, gente. Vocês já viram esse daqui? Coloca para despertar, né? Só para quando a gente faz os exercícios, né? Então, despertou, tem que lá o número de exercício 10, 15, 20. Boa, né, Rafael? Já pensou aquele dia que a gente não tá na... Esse é bom, né? Amazon, você não é Amazon, né? E esse daqui, né, gente? Esse daqui, quem é do time do Squinge aí, né? Coloca o celular, coloca lá o relógio para despertar, automaticamente ele já prepara uma xícara de café. Então, quem é fã dos cafés aí, ó, já sai o cheirinho de café. Então, você já levanta no aroma de café aqui, automaticamente. Massa, né, gente? Criatividade e inovação é tudo. E esse daqui é boa ação junto, gente. Vocês já viram esse programa? Você compra, né? Tudo bem, não acordou no horário. Toda vez que você não acordar no horário, faz uma doação para uma instituição de caridade da sua própria conta bancária, automaticamente. Esse daqui perde horário, mas faz uma boa ação. Aí você acorda rapidinho, né?
Quebrou esse. Esse daqui, gente, olha, esse daqui também é da atividade fitness, né? Esse você coloca, é da Amazon também. Coloca para despertar, ele desperta e sai andando pela casa. Então você tem que, além de fazer atividade física, ele sai andando. Você tem que procurar ele onde ele está. Ele não fica paradinho, né? Então você tem que, eles têm a rodinha aí para fazer. Olha as inovações aí, né, gente? Qual que vocês preferem? Né? Peso, café, doação ou correr? Olha aí, quanta inovação, gente. Café, né? Na preguiça, peso. O peso já me obrigar a fazer uma atividade, né? Logo cedo. Muito bom, né? Então, isso é inovação, né? O valor agregado tem uma utilidade e gera uma utilização, né, pessoal? Esses são produtos que já estão aí no mercado. Então, a solução são os produtos ou serviços desenvolvidos com o objetivo de resolver os problemas para tornar melhor a vida das pessoas. Então, a gente tem que acordar de qualquer jeito, né? Então, de que forma que nós vamos acordar? Então, identificação da solução, né? Então, qual é a solução? Então, nós já identificamos os problemas. Então, como que a gente vai identificar essa solução? Né? O que eu gosto de fazer. Né? Então, olha aí para suas origens, para sua família, para seus amigos, para o seu hobby, né? Suas paixões. Né? Então, o que vocês sabem fazer? Quais suas habilidades, conhecimentos, os talentos que vocês têm? O que o mercado quer realmente? Né? Que problemas precisam realmente ser resolvidos? Quais as oportunidades que tem aí disponível no mercado? E aí a gente precisa realmente juntar. Né, fazer a junção desses 3 quadrantes. Por quê? Se a gente olhar só o que o mercado quer, o que vocês sabem, vocês vão ter um negócio sem significado infeliz. Se vocês buscarem né, o que vocês sabem e o que o mercado quer, vai ter falta de qualidade e incompetência. Uma coisa que vocês sabem né, e uma coisa que vocês gostam, isso daí é hobby e passatempo. Vocês precisam realmente buscar o que vocês gostam, o que o mercado quer e o que vocês sabem. Isso é um potencial negócio, né? Vamos começando aí falando de um mini Ikigai. Então, a solução, né, realmente é o produto ou serviço. Então, como funciona, quais são as características, como vai ser essa proposta de valor, qual a inovação que vocês vão colocar, como que vai funcionar esse modelo de negócio. É uma startup, vai ter base tecnológica, vai ser escalável. Então, qual vai ser as hipóteses, né? Por que a gente precisa validar isso daí, né, gente? Para saber exatamente se aquela solução é a mais adequada para aquele problema, para não continuar vendendo gelo, né? Então, quem é seu público, né? Defina o que será validado, defina como será validado, analise esses resultados, né? Então, opa, foi rapidinho aqui, né? Procure conhecer aí as soluções que tentaram resolver, né, esses problemas, né, que não conseguiram, né? Quais são as alternativas, quais são os diferenciais. E se não validar, gente, como eu falei para vocês, comemore, né? Vocês não têm informações suficientes e volta lá para o início, faz a validação. Né? A pandemia obrigou muita gente, muita empresa a revalidar suas soluções. Né? Quantas mil lives vocês assistiram, gente, durante a pandemia? Quem foi do time das lives aqui? Eu assisti muita live na pandemia. Né? E porque antes da pandemia não teve, gente. Exato, né? Antes da pandemia não tinha isso, né? Então, olha a reinvenção, olha a inovação, né? Olha quantas coisas tiveram que mudar. Né? Então, o drive-in para shows e cinemas foi uma mudança. Né? As casas noturnas, elas foram convertidas em bares, também tiveram que se adaptar. Né? Reunião agora online, né? Algumas são boas, né, Juliane? Né? Algumas, né, são boas continuar online. Algumas, né? Vouchers do pacote de refeições também. Né? Olha quantas coisas, né? Showrooms foram transformadas em plataformas virtuais rapidamente. Então, isso é inovação, a capacidade de adaptações. Então, para vocês pensarem aí, gente, nessa inovação, no pitch de vocês, o que vocês precisam pensar, né? Vocês precisam ter liberdade criativa para fazer a entrega final da atividade de vocês. Vocês precisam ter inspirações ampliadas, então se inspirem, tá? Então não pensem que vão fazer em 5 minutos e tenham uma narrativa consistente, tá? Vocês têm de 30 segundos a 1 minuto para vender uma ideia. Então pensem o que vocês vão contar, para que vocês vão contar, como vocês vão contar, em que local que vocês vão contar. Fale com o espelho de vocês, dialoguem com vocês, desenvolvam realmente competência. Trace uma rota, não seja um Jack Sparrow, tá? Tenham introdução, desenvolvimento e encerramento, é imprescindível, tá? Organize aí o tempo de vocês, define a sequência, realmente use o cronômetro para vender a ideia. É uma coisa rápida, né, mas
que tenha que realmente fazer sentido nesse pitch, que tenha consistência, né? Então, o que não fazer aí nesse vídeo de apresentação, né? Não tente atuar, né? Realmente seja vocês. Vocês não estão concorrendo o Oscar aí, vocês não são profissional nisso, né? Então, vocês são profissionais na área de vocês. Então, é o momento de vender a ideia de vocês aí que vocês vão trazer. Então, para que tudo isso? Para vocês desenvolverem a comunicação, para vocês desenvolverem competências aí tão buscadas nesse cenário. Eu deixei no material de vocês, não sei se vocês já viram também, vocês vão chegar lá, né? Esse pitch que é super bacana, que está da Florent, que é um negócio de impacto também, né? Que também conseguiu investimento das tubaroas, né? Bem bacana, como referência para vocês, tá? Legal. Então, tá aqui para vocês também de referência. Coloquei para vocês relembrarem, né? E também deixo esse aqui como brinde também para vocês assistirem depois com calma, né? Com uma referência para vocês, tá? Para vocês se inspirarem para montar o pitch de vocês também. Gente, para empreender é preciso aprender. Então, estude, busque dentro de si, dentro das oportunidades, né? A melhor maneira para o negócio de vocês, né, dar certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me solicitar. Eu fico totalmente à disposição. Desejo sucesso para vocês e contem comigo. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigada, gente. Eu sei que acelerei aqui, mas obrigada. Tchau, tchau. Já te respondo, Marcel. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Marcel, eu imaginei que aconteceu isso mesmo. O que eu fiz? Hoje, deixa eu parar a gravação aqui.